Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que essa semana, começando hoje, venha ser a melhor semana da sua vida. E essa melhor semana da sua vida, para que nós possamos ter a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano, e um futuro eterno, é impossível sem o Espírito Santo. Impossível. Aliás, por falar no Espírito Santo, eu quero dizer para você que existe uma característica, há uma característica quando se tem o Espírito Santo. Há uma característica, ou melhor, há características, são várias, mas especialmente duas características, dois sinais evidentes são extremamente notórios, notáveis em nossas vidas. Não é o batismo com o Espírito Santo necessariamente não acontece por acaso. Acontece quando a pessoa busca, quando a pessoa mergulha no Espírito de Deus, na palavra de Deus, na oração. Ela mergulha sua vida, ela mergulha seu espírito, ela mergulha sua alma, ela mergulha o seu corpo, ela sacrifica o seu corpo, ela sacrifica a sua alma, ela sacrifica o seu espírito. Quer dizer, ela vai com todas as suas forças, todo o seu pensamento na busca do Espírito Santo. Mas vamos falar do que acontece de imediato quando uma pessoa recebe o Espírito Santo. Muitas são as pessoas que dizem, eu falei em línguas, e pensam que o falar em línguas é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Não é. Não é. Não é. Não é o primeiro sinal, é um dos sinais, é um dos dons. Um dos dons. Mas você não pode observar os dons, você tem que observar os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. E esses dois sinais, que são frutos do Espírito Santo, é muito glorioso, é muito, mas muito glorioso, e você recebe na hora, você identifica na hora. Você sabe que muitas pessoas têm dons, né? Os espíritas têm os dons de receberem entidades, né? De manifestarem coisas extraordinárias que aos olhos humanos realmente fazem parecer que realmente são coisas de Deus. Mas não só eles, muitas pessoas, muitos religiosos de várias religiões manifestam poderes. O diabo manifesta poder. Lembra quando foi no caso de Moisés diante de Faraó, ele estendeu o cajado e o cajado de Moisés se transformou numa serpente. Mas vieram os magos de Faraó e transformaram também seus cajados em serpentes. Foi maravilha, não foi? Então todo mundo pensava que os magos, naquela altura, os magos, eram de Deus também. Então como é que você vai identificar uma pessoa que é selada, batizada, tem a mente do Senhor Jesus, tem o Espírito de Deus? Como que se manifesta o Espírito Santo de forma palpável, sensível, extraordinária? É muito glorioso. Jesus disse assim, preste atenção, na sua oração sacerdotal, antes de
ir para o céu, prestes a ser morto, crucificado, Jesus fez uma oração para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que creram nele, aqueles que creram. Não foi para o mundo. Jesus disse, eu não vim, eu não oro pelo mundo, eu não peço pelo mundo, eu peço por aqueles, ó Pai, que tu me deste. Quer dizer, Deus é quem dá os seguidores, os que realmente são dele para o seu Filho Jesus. E quando a pessoa é de Deus e entregue ao Senhor Jesus, conforme na oração sacerdotal, Jesus faz a oração dizendo assim, estando eu com eles no mundo, referindo-se aos seus seguidores, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, que foi Judas Iscariote, que se perdeu. Mas agora vou para ti, olha só, agora vou para ti, Jesus falando para o Pai. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Quer dizer, quem recebe o Espírito Santo, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a alegria completa do Senhor Jesus. É muito glorioso isso, né? Você pode enfrentar o inferno, você pode enfrentar o mundo, você pode enfrentar doenças, enfermidades, problemas, desafios, problemas sentimentais, problemas econômicos, problema de trabalho, fome. Você pode enfrentar todo o mundo, todo o inferno. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem a alegria completa do Senhor Jesus dentro de si e ninguém tira isso. Não há joia mais gloriosa, mais bonita, que brilhe mais do que a alegria do Senhor Jesus dentro de nós. A alegria completa. Não é uma alegria passageira como quando você ouve uma piada, uma coisa engraçada, você ri, você se esborracha de rir. Não, é uma alegria que se estende por toda a eternidade a partir daquele momento. Porque Jesus não faz nada pela metade. Ele faz completa, alegria completa. Nem na hora da morte, no momento final da morte, a pessoa é triste. Porque a alegria está lá. É o Espírito Santo. Para que aquela alegria venha mostrar para o mundo, para as pessoas, para todo mundo, que Jesus está vivo. Olha lá ele, alegre, feliz da vida. Ele está alegre, 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 alegre. Digo alegre. A alegria completa. Por que essa alegria completa? Porque aí vem o segundo, quer dizer, a primeira característica do batizado com o Espírito Santo é a paz. Quando você recebe a paz do Senhor Jesus, então vem a alegria completa do Senhor Jesus. E nisso, minha amiga e meu amigo, nós vamos trabalhar durante esses dias, preparando vocês para o grande jejum, o jejum da santificação. O jejum da santificação que nós teremos a partir do dia 11 de abril. Nós estamos falando já com quase um mês de antecedência, justamente para você se preparar. Um jejum
de santificação, jejum de Daniel santificado. Nós vamos ter esse jejum para os interessados, um jejum das informações seculares, somado à santificação, quando a pessoa vai deixar as suas mágoas de lado, vai se reatar com os inimigos, vai perdoar aqueles que os ofenderam, e enfim, nós vamos falar mais a respeito disso. Mas vai preparando para receber a paz e a alegria completa do Senhor Jesus no jejum da santificação. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.